Vamos dar início agora à leitura do nosso Evangelho e vamos nos concentrar. Vamos deixar longe do nosso pensamento todas as preocupações, as tribulações da semana, do mês, e nos concentrar no Evangelho de hoje, nos concentrar em Jesus e tudo de bom que possamos fazer. Senhor Deus, Mestre Jesus, nesse momento peço permissão para que possamos dar início à leitura do Evangelho. Nos abençoe, Mestre, e nos proteja, fechando sobre nós, sobre essa casa, uma cúpula de luz, para que possamos estar também protegidos a qualquer força que queira que nós não produzimos o bem que estamos determinados a produzir. Que toda a paz esteja em nós e que a compreensão dos nossos corações floresça nesse momento, para que também possa abrigar todos aqueles que necessitam. Peço a Ti, Mestre, que possa permitir que entre aqui nessa casa de bondade aqueles que necessitam ouvir o Evangelho e ter assim um pouco de esperança na vida. Obrigado, Mestre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Já fica à vontade, dona Edna. Hoje eu estou gravando o Evangelho porque eu vou colocar no YouTube. Ah, que legal. E aí, se a senhora tiver acesso ao YouTube, a senhora vai ver. Ah, tá. Põe o nome, né? Como é que é? É seu nome mesmo? Eu passo para a senhora depois. Então vamos à leitura do Evangelho de hoje. Chegou mais uma participante aqui, que sempre está por aqui, né? A dona Edna. Então, a leitura de hoje é do capítulo 17, Sede Perfeito, a parábola do semeador. É uma leitura muito conhecida já, e ela é extraída dessa parábola muitas lições. Então, vamos à leitura. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. Ele lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada. E vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra, mas saindo o sol a queimou. E porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinheiros, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava frutos, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus 13, versículo de 1 a 9. Ouve, pois, vós outros, a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto à estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevêm atribulações e perseguições, por amor à palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos,
Este é o que ouve a palavra, porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim, um dá 100, outro 60, e outro 30. Por um. Mateus 13, versículo 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar o ensinamento do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letras mortas, que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade, dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas quando satisfazem-lhe a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes. Como antes. Que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmo. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Eu vou iniciar pelo final, pela essa frase final aqui. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. O ensinamento do Evangelho, ele quer revelar para nós a forma de viver. Não só de viver a vida na religião, mas de viver a vida em sociedade, com as pessoas. E esse último trecho aqui do Evangelho diz exatamente isso. Para se multiplicar o amor. Né? Não é só numa igreja, num templo evangélico, ou qualquer outra entidade religiosa, ou em qualquer circunstância da vida. Cabe-se esse ensinamento. Porque tudo que o Evangelho traz é a união, é o amor. É viver bem com o outro. É tratar bem com o outro. É buscar sempre a melhora de si mesmo através do outro. Isso é o que mostra aqui. E temos aqui toda a leitura, né? A leitura aqui do semeador, que ele fala o primeiro, né? A primeira parte. Fala da semente que cai na terra, que é aquela que não produz nada, nem germina, né? E ela logo é arrebatada por aves. Então, são essas sementes que a pessoa aprende, ela sabe que tem que modificar, mas não modifica. Então, a semente é lançada no coração dela, ou seja, os mentores espirituais, as leituras evangélicas, as pessoas no entorno que percebem que ele precisa de ajuda, dão conselhos, mas não dá resultado algum. Pelo menos nesta encarnação, ou na encarnação atual da pessoa. A pessoa não consegue absorver nada. E logo, os vícios da vida, as facilidades da vida, a corrupção da vida, que é um ser que não consegue se dedicar à palavra de Deus, ao Evangelho,
ele está corrompido pelo mal. E esse mal, eu preciso classificar bem esse mal, não é o mal de maldade, de perversidade. Esse também, mas não é só esse. É o mal de maldade, de não conseguir compreender nada, de não se interessar por nada, de viver mal a vida, de não se preocupar com o próximo. E tem as pessoas que são perversas também, que são criminosas, que cometem crimes bárbaros, né? E as pessoas que estão nos vícios materiais, álcool, drogas, e se desinteressam totalmente pelo Evangelho, pela luz que o Evangelho produz. Ele não consegue enxergar, ele não consegue ver, ele não consegue absorver, ele não consegue compreender. Então a vida dele é praticamente nula com relação à sua evolução moral. E temos no meio, né, outras duas sementes que são lançadas em solos diferentes, vamos dizer assim, né, que é a do pedregulho e a do espinheiro. E já é um passo à frente, mas ainda não constitui um progresso. Não o progresso que se deseja. Que as que caem no pedregulho, ela ainda consegue germinar, consegue abrir, mas ela não tem profundidade de raiz e acaba morrendo. A primeira tribulação, ela se afasta. Então é aquele que reconhece que precisa modificar e até busca a modificação, procura o caminho, mas quando chega lá, se cansa muito fácil. Acaba se irritando com qualquer situação, não consegue compreender algumas leituras do Evangelho que pode estar ali sendo professado, e ele simplesmente se cansa e volta para a vida anterior. E tem, né, a terceira semente, né, o local onde ela foi lançada, os espinheiros, que ela é sufocada. Percebe realmente que precisa sair, ou seja, já deve ter vindo de várias experiências e busca realmente a redenção, mas não encontra o caminho, porque é sufocada ainda pelos vícios morais e materiais. Então a perseguição desses vícios com o ser humano é muito grande, ela é muito intensa, e é preciso realmente muita maturidade. Por isso que o Espiritismo, ele sempre mostra esse caminho da reencarnação, porque nós precisamos realmente retornar muitas vezes para aprendermos. Então o pouco que a gente aprende, quando a semente que é lançada em nós cai na estrada, o pouco que conseguiu se absorver ali vai alimentar no futuro, na próxima encarnação. Por isso que a multiplicidade da vida é importante. Por isso que o Espiritismo prega muito sobre isso, a reencarnação, o retorno. Que aos poucos, é lentamente mesmo, não é uma coisa muito rápida. E nem deveria ser, porque senão não tem conscientização. As pessoas não conseguem fixar na mente. Então é preciso sofrer muitas experiências para chegar ao ponto de conseguir reverter toda a situação e de dar um passo à frente, que esse passo é a comunhão com Deus. É poder estar aqui, ouvindo o Evangelho, como está acontecendo, compreender o Evangelho, e esse Evangelho modificar a pessoa, modificar o ser humano. E isso também é pregado no Evangelho do Espiritismo. Toda leitura que fazemos, todo o aprendizado que recebemos, tem que causar alguma modificação em nós, por menor que seja. Ela tem que causar algum efeito. É necessário que seja assim, para que possamos evoluir. Porque seremos, caso contrário, né?
seremos sempre o solo da estrada, onde realmente nada fica. Não só as aves que vêm e consomem, como está aqui no Evangelho, como também não tem nem umidade, nem profundidade de terra, não tem nada. A estrada citada aqui é uma estrada totalmente infértil, onde nenhuma semente consegue germinar. Nós não podemos continuar sendo a estrada, esta estrada do exemplo aqui do Evangelho. Nós devemos modificar para que um dia possamos ter a nossa evolução consolidada. E é pouco a pouco. As pessoas que estão aqui, por exemplo, as que já vieram e as que ainda virão, cada vez que ela vem aqui, ela sofre uma transformação. E ela vai aqui em cima, próximo de nós, tem três entidades religiosas. Tem uma casa de Umbanda, mais próximo, tem uma igreja evangélica, um pouco mais à frente, e tem uma igreja católica. Então é para entender que o campo de aprendizado é grande. Só aqui próximo tem 3, né? E tem aqui o Lar do Acolhimento Fraternal, que está iniciando aqui humildemente o seu trabalho de evangelização. Porque essa reunião que fazemos aqui é uma evangelização. Eu estou trazendo as lições do Evangelho. Assim como a Igreja Evangélica, a Católica, a Umbanda também traz. Muita gente acha que a Umbanda é um perigo. Não é. Não é. É a forma de cada religião professar sua fé. E cada um vai aprender de acordo com a sua potencialidade, com a sua capacidade, com o seu entendimento. Muitos que vêm aqui podem não ir na Umbanda, e nem na Evangélica, e nem na Católica. E muitos que vão na Católica e na Evangélica não vêm aqui, e não vão na Umbanda. Mas isso é a escolha de cada um. É o princípio de cada um. E muitos que vão em todas. Vão em todas. Eu vou na Católica. Então o importante é que a gente dê início a esse aprendizado. Que possamos iniciar a nossa evangelização. O nosso entendimento com Deus. Nós fazemos as nossas orações em casa, mas precisamos ter o contato com Deus também. Ir na casa dele. Visitá-lo. E onde seriam esses lugares? As entidades religiosas, as igrejas, os templos, os centros espíritas, os terreiros de Umbanda e de Candomblé, todos eles estão lá trabalhando no bem, no amor ao próximo. E cada um vai entender o Evangelho de acordo com a sua necessidade, com a sua postura própria de viver a vida. Cada um vai viver a vida desta forma. Bom, nesse momento eu vou encerrar aqui a leitura do Evangelho, a minha explanação, e vamos entrar num outro bloco aqui do nosso momento aqui de leitura. Eu vou encerrar a gravação, que eu vou postar depois. Eu agradeço a todos que me ouviram até agora. Espero que todos tenham compreendido a minha leitura e a minha explanação. E aguardo vocês que estão vendo aqui pelo YouTube, que venham aqui um dia. Venham aqui conhecer o Lar do Acolhimento Fraternal pessoalmente. Ocupar essas cadeiras que estão aqui. Tem muitas cadeiras vazias. E isso é natural. Estamos no início, estamos começando, mas esse é um convite. Fica aqui o meu convite a você que está assistindo, para vir aqui nos conhecer. Obrigado a todos.